Meus irmãos, hoje foi muito abençoado o culto anterior, esse também vai ser abençoado. Eu convido você, no primeiro sábado deste ano, para quem está na televisão, já é terça-feira, mas é o culto de sábado que eles vão participar agora, para que você possa já se acertar com Deus e crescer muito na graça do Senhor, porque sem dúvida alguma, Ele tem muita coisa a fazer na sua vida. Você sabe que no passado havia haréns, eles tinham as mulheres dele em casa, casavam muitas e outras que arranjavam, e tinham homens que tomavam conta e eram homens castrados. Eunucos eram essas pessoas. E temos uma palavra de Deus para aqueles que por alguma infelicidade tiveram algum problema nessa ordem, mas que Deus pode reverter, mas principalmente aqueles que tiveram e hoje são de Jesus. Olha o que diz Isaías 56, versículo 4 e 5. E se a bênção deles é grande, imagine a bênção daquele que resiste a toda a tentação para poder ser puro, ser livre, uma pessoa abençoada por Deus. Diz assim: porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, as minhas observâncias, não propriamente aquele dia, porque depois os discípulos passaram a guardar o domingo, que é o dia que Jesus ressuscitou, sem entrar em polêmica com quem quer que seja. E nós, na verdade, no mundo ocidental, costumamos guardar sábado e domingo, já fizeram isso aí para ninguém brigar mais com o outro, mas aqui é observância. Então, que guarda as minhas observâncias e tal, e escolhem aquilo que me agrada. Eles escolheram aquilo que agrada a Deus. Isso é uma dica para mim e para você. O que agrada a Deus? O que Jesus fazia. Jesus é o expoente da verdade e da vontade de Deus. Tudo de mais perfeito que a verdade é Jesus. Tudo de mais agradável a Deus estava em Jesus. Se nós passarmos a aprender com Ele, Ele disse: eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, façais vós também. Nós também estaremos fazendo o que agrada a Deus. Escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto, a minha aliança. A gente cristã, nós somos um pouquinho mal informados. Eu digo isso porque eu sou de Jesus desde os 6 anos. Eu passei a vida toda dentro de igreja, ouvindo pregadores. E eu nunca ouvia no passado o pregador dizer: você tem uma aliança com Deus, você tem que guardar essa aliança. Mas nós temos que falar isso porque isso é verdade. Jesus pegou o copo de vinho do suco de uva e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Na morte dele, Deus fez uma aliança que nunca vai ser cancelada, em que nós temos direitos inalienáveis, que Deus não pode dizer: eu não quero fazer isso por você, porque custou a vida de Jesus. A salvação é uma. Quando Ele estende o manto da salvação e você aceita, você pode ser o pior cidadão do mundo, a pior cidadã. Naquele momento os seus pecados são perdoados, você passa a viver como Deus diz. Meu irmão, a nossa aliança não é com o homem, não é com a igreja. A nossa aliança é com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no sangue dele. Deus não pode dizer: eu não quero curar você. Como é que não vai me curar? Por se Jesus levou minhas doenças, minhas dores e minhas enfermidades. Ele nunca vai falar isso. Agora, o diabo é que convence a gente que Deus não vai curar por isso e aquilo. Compete a você entrar na presença dele e imitar Jacó, lutar com ele até prevalecer, porque você tem um direito. Isso significa que você, apesar de ter o direito, está bem aquém daquela posição que Deus queria que você estivesse. Então, voltando aqui aos eunucos, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que me agrada e abraçam o meu concerto. A gente que achava que o eunuco não teria salvação, porque não procriou,
mas foi porque fizeram ele eunuco. E Jesus falou, tem uns que nascem assim, outros são feitos pelos homens e outros se fazem pelo reino de Deus, são capazes de renunciar, mas com a graça de Deus, não é para qualquer pessoa, é um grupo de 144 mil de todos os tempos que vai ter essa condição. Fizeram porque sentiram de Deus e fizeram, mas não tinham essa força que nós temos e que às vezes termina no pecado, e Deus não quer pecar de jeito nenhum. Eram quase assexuados. Não sei se as pessoas que estão aqui, que são da cidade, sabem disso, mas tem um casal de animal que não tem nada desse negócio. É o mulo e a mula, ou o burro e a mula. O burro e a mula são um cruzamento do jumento com a égua, do cavalo com a jumenta. E eles não têm vontade, simplesmente não fazem. Então existe, talvez Deus deixou como exemplo, pessoas que Deus trouxe ao mundo tal. Os que são casados não é só para o prazer, não, é para a procriação, porque os filhos são herança do Senhor. Hoje em dia, com esse negócio de tanto querer ganhar dinheiro, tem mulheres que não querem ter filho, e quando eu já li, quando alguma delas resolveram ter, já tinha passado a idade, que para elas tem idade, não tinha mais óvulo, não tinha condição. Então é preciso acordar para esse fato. Então eles aqui não eram amaldiçoados, foram feitos, tomavam conta, mas eles faziam algumas coisas boas, guardavam as observâncias do Senhor, escolhiam aquilo que agradava a Ele e abraçavam a aliança. 3 fatos bonitos. O que Deus fala na Bíblia, meu irmão, é para guardar. Se Ele diz não é bom, eu não quero saber disso, e se quis, eu me perdoa, que eu não quero mais saber. A partir de agora eu vou viver de maneira santa, não vou fazer o que Deus não quer, eu vou fazer aquilo que agrada a Ele, que é o prazer do Senhor, que é fazer a obra que Jesus fazia. E diz aqui, e abraçam a minha aliança. Nós temos que abraçar, fazer dela parte da nossa vida. Eu não vou deixar o inimigo entrar na minha vida, deve ser a nossa decisão, porque eu tenho uma aliança com Deus, e essa aliança Ele vai honrar, e você vai ser abençoado. Talvez você veio pela primeira vez, ou pela primeira vez está me assistindo na televisão. Missionário, eu não sabia disso. Pois pode saber. Deus tem coisas para você que Ele não pode dizer, eu não vou lhe dar. Você imagina quando o leproso chegou diante de Jesus, prostrou-se e disse, Senhor, se quiseres podes me purificar. Não, não quero. Ué, mas Ele não veio para tomar nossas dores, doenças e enfermidades? Então, em relação àquela pessoa, seria à toa que ele tomou? Não, ele tomou de verdade, ele tomou mais na frente. Ali ele estava dando um adiantamento. E se você às vezes pensa, Deus não quer me curar. Então veja a resposta de Jesus para o homem. O homem não tinha certeza, sabia que ele podia, mas não tinha certeza da vontade. Jesus disse, eu quero. Esse eu quero, Jesus resolve todas as perguntas, todas as suas dúvidas. Eu quero. Pôs a mão sobre o homem em cima da lepra e mandou o homem ficar curado. E ó, ficou. Estava coberto de lepra. Não era lepra só na mão ou no pé, coberto, corpo todo tomado. Talvez o caso mais difícil para poder ser curado. Para Jesus é mais fácil. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, não tenha condição nenhuma mais, viverá. Deus é muito forte, irmão. Palavra de Deus é para mexer com o seu interior e lhe colocar de pé. E quando você assume, Deus opera em nome de Jesus. E nós vamos continuar o nosso estudo que começamos hoje. Esse estudo é importante porque fala da nossa obrigação. E é um versículo que eu começo por ele, que você já deve ter me ouvido falar várias vezes. Missionário, já estou careca de ouvir o senhor falar isso. Então agora você vai nascer cabelo para você ficar cabeludinho de tanto eu ouvir falar. Chega de ficar careca. João 14:12 diz assim, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Meu irmão, isso é obrigação. Jesus está falando, na verdade vos digo para todo mundo, a pessoa que crê em mim tem que fazer as mesmas obras que eu faço. Isso é a identidade do cristão. Você crê em Jesus? Não vou nem responder para você. Vou lhe apresentar essas pessoas por quem orei, elas foram curadas, soluções de problemas. A maioria não tem.
A maioria está buscando uma curazinha que não vem, missionário, que negócio difícil, é tão fácil. É que na verdade você ainda não está em Cristo. Se tiver nele, o que você pedir, determinar, ele fará, segundo a palavra dele. Isso é a nossa obrigação, meu irmão. Nós temos que agir igual a Jesus. Isso é um desafio, é um alvo para a gente perseguir e encontrar. Talvez alguém não vai encontrar durante a vida toda, porque ele tem vários alvos na vida. Nós só podemos olhar para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós vivemos num mundo, lógico, não somos fanáticos, conversando com todo mundo, mas sempre plantando a boa semente da palavra de Deus. E quando plantamos, ela vai germinar. Ontem eu recebi um telefonema de um amigo, que há muito tempo que eu não via, que conheci, tratando em coisas com o governo, há anos já, e ele dizendo: missionário, que Deus abençoe o senhor. Eu fiz uma declaração: muito obrigado, amém. Falei: já está com uma mudança no coração. E não tinha nada de evangélico não, ao contrário, mas Deus faz a obra. Então nós temos que dar o bom testemunho e orar em nome de Jesus, e se fizermos, vamos ser bem-sucedidos. E se não fizermos, nós não cremos em Jesus. A pessoa que crê, na hora que você crê mesmo, você não tem medo, porque o livro de Provérbios 28, versículo 1, cadê você, Provérbios 28, 1, fala do Filho de Deus, sobre o que ele é na vida. Versículo, Provérbios 28, estou aqui ainda no Salmo, é depois do Salmo, é quase terminando o livro de Provérbios. Versículo 1, na tradução atualizada, que eu prefiro essa aqui, a corrigida, mas atualizada nesse versículo fala melhor do que aqui. Diz assim aqui: foge os ímpios sem que ninguém os persiga. Os ímpios só ouvem um rumor e já fogem. Nós não podemos ser assim não, hein? Chegaram para o rei Davi e disseram: foge daqui, não sei lá mais que. O Davi disse: eu vou fugir igual pássaro? Pássaro dá você arma uma rede ao redor da árvore, está ali 200 pássaros dormindo ali, você solta uma bombinha à toa e sai igual doido, cai tudo dentro da rede. Não, nós não somos desse jeito não. Aí diz aqui: mas qualquer justo está confiado com o Filho de Deus. O atualizado diz assim: mas o justo é intrépido como o leão. Qualquer justo está confiado como o filho do leão. Não, é como o leão. Na atualizada fala: o justo é intrépido, intrepidez e ausência de medo, como o leão. Leão não tem medo, mas ele encontrou um rapaz que era mais confiado do que ele. Era o rei Davi, antes, quando era jovem ainda, tomando conta ontem eu estava pensando, meditando esse caso. É bom você meditar, né? Será que o Davi saiu correndo atrás do leão? Porque o leão veio e tomou uma ovelha dele. Pegou. O Davi partiu para cima dele. Ele levou o cajado e passou dele, com o cajado deu umas cajadadas e matou? Ou ele levou a funda dele? O leão, e o gigante colheu, caiu por terra, e o leão também caiu. E ele foi lá e acabou com o leão. Ele era perito em atirar pedra com a funda. Aquilo que você é perito, você deve usar, que Deus lhe ensinou. Não fica pegando a armamento de outro não, que não dá certo. É aquilo que Deus falou com você pela palavra. O Senhor tem uma aliança comigo, porque um dia o Senhor falou comigo isso, e eu vou fazer igual o Senhor falou, vou usar o teu poder e vai funcionar. Então o justo, ele é intrépido como o leão, não tem medo de nada. Voltando aqui, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos para o 15 agora. No culto anterior eu falei de 2 versículos importantes e vou citá-los porque eu quero adiantar para você entender. Também são versículos conhecidíssimos, mas a gente vai estudando e vai dando aquela luz. Tem versículo que eu já preguei nele talvez 1000 vezes, mas quando prego mais outra vez surge uma revelação que produz. A palavra de Deus é inesgotável, ela é Deus. No princípio era o verbo, que é a palavra. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada que foi feito se fez. Então, quando você estuda a palavra de Deus, o versículo 4, não vou fazer comentário, mas só ler. Está em mim, Jesus disse, e eu em vós.
Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Então ele se comparou à videira verdadeira e dizendo que nós somos as varas. A videira produz o bom fruto, a uva, que faz um bem tremendo para a gente, mas produz através das varas. Nós somos as varas que foram enxertadas no Senhor, toda a humanidade. Mesmo os hebreus, que eram o povo de Deus, eles estavam em pecados. O rei Davi nasceu em pecado. Ele disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Mas no entanto, ele se enxertava em Deus e fazia. E ele foi salvo, foi depois que Jesus morreu. Antes de Jesus morrer, ninguém foi ser salvo. Ele, Abraão, todos os outros estavam num compartimento onde ficavam os justos. Quando Jesus desceu ao inferno, venceu o diabo, conseguiu a salvação, ele atravessou aquele abismo e disse para ele: me segue que a obra está feita. E todo mundo foi cantando. Davi deve ter composto algum salmo, cantou algum salmo dele lá, que salmo era música de felicidade, que agora estariam sempre com o Senhor Deus. Então ele diz: está em mim e eu em vós. Isso é possível. Você está nele é quando ele convida e você crê e o aceita. Aí mais na frente ele fala o que acontece para ele estar em você. E está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Água. A água é a palavra e o Espírito é o Espírito Santo. Não pode entrar no reino de Deus. Irmão, esse versículo 6 é bem claro. Se alguém não estiver em mim, não aceitou Jesus, recusou o convite, será lançado fora como a vara e secará. Não tem jeito. Foi iluminado, mas não é mais. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Aí que vem aquela resposta que eu lhe falei. Se vós estiverdes em mim, é facílimo. Ele aceitou: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos. Eu fui. Continuo nele. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí ele está em nós, porque ele é a própria palavra que falava, a palavra de Deus. É ela que tem que estar em nós. Nós nele e ele em nós. Cruzamento completo. Nós estamos em união perfeita. Aí ele diz assim: pedireis tudo o que quiser. Tudo que a Bíblia promete e garante. Não é invenção da cabeça, não. Ele não aceita humano testemunho. Ele próprio lhe inspira a fazer a oração certa na hora que você está nele. Então pedireis tudo que quiser e vos será feito. Não tem jeito, vai acontecer e você vai ser essa bênção. O inimigo pode fazer o que tentar fazer, que não vai conseguir. A verdade, irmão, que o que aconteceu em João capítulo 10, versículo 30, tem que acontecer em mim e você. Aqui em João 10, 30, o Senhor Jesus estava respondendo aos judeus, conversando com eles, mas eles não entendiam o diálogo de Jesus. Aí no versículo 30, Jesus diz o seguinte aqui, olha, bem claro: eu e o Pai somos um. Por que Jesus fazia as obras? Porque ele estava no Pai e o Pai nele. Completo. Quando eu estou em Jesus, quando você está em Jesus, e Jesus está em mim, e Jesus está em você, eu, qualquer pessoa que estiver na mesma condição, não importa quem, Deus não discrimina ninguém. A oferta é para todo mundo, de qualquer origem, de qualquer estatura, de qualquer complexão física, de qualquer estudo ou sem estudo na cabeça, todo mundo é essa oferta. Nós vamos estar sendo um com o Pai. Presta atenção. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei. É no João 14, 21. E me manifestarei a Ele. Ele dá os impulsos em você. Você não pode ser uma pessoa que vem à igreja todo desconfiado, que não sei, não sabe. Sabe. Quando se prega a palavra de Deus, você tem certeza que aquilo é verdade. Mas às vezes você não quer crer por outros motivos.
os quais Jesus também já explicou. Então, na hora que você crê, acontece o mesmo fenômeno. Eu e o Pai somos um. Naquela hora você é um com o Pai, com o Filho, você está ligado com Deus. E não tem como separar você. Aí você sabe da palavra, precisa, Pai, eu vou usar o teu poder, e usa o poder divino. E o que ocorrerá? A manifestação desse poder lhe dando a bênção. O inimigo não vai segurar, impedir a manifestação do poder divino, porque você e Deus na hora são um só. Como Jesus o tempo todo era um com o Pai, porque estava sempre em comunhão, estava sempre em oração, sempre pregando a palavra, não tinha hora que ele não pudesse usar o poder de Deus. Se nós também começarmos a estar trabalhando, fazendo qualquer coisa, mas sempre com aquela certeza que você está em Deus e Deus está em você por causa da palavra. E quando pode, você fala com Ele, Ele fala com você, você se alegra. Ele faz você mudar o caminho, como diz a Bíblia, que Jesus ia para Jerusalém e sentiu de passar por Samaria, e ali operou milagre. E por que sentiu? Porque o Pai mandou que ele passasse. De antemão não sabia, mas era necessário passar por Samaria. E ao passar, Deus usou ele e ele operou. Da mesma maneira que nós somos. Nós temos condições de mudar a nossa vida. Agora temos que verificar, eu estou fazendo o que Deus quer? Ou eu não estou fazendo? Se eu não estou fazendo, eu vou buscar a Deus para fazer. Jamais vou dizer, então eu vou jogar a toalha, vou embora. Jogar a toalha para onde? Para ir para o fogo eterno? Está amarrado. Amigo, ele é a ressurreição, a vida. Ainda que você quase tomou a decisão de se perder, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, verá. Creia que você vai viver em nome de Jesus. Vamos orar agora para Deus curar muitas pessoas, que tem gente que veio buscar cura, e tem gente em casa esperando essa oração, e chegou o momento agora. Só o que você tem que fazer é crer. Se você tem algum problema, agora não pode ser envergonhado. Me causa espanto a pessoa ser curada e Deus ter que me revelar o problema dela, que foi curado, para ela dar testemunho. Meu Deus, essa pessoa ia perder. Se eu tivesse me cansado na hora ali, sentada, acabou. Eu não vou falar mais, não. Eu fiquei insistindo, rodeando, até que ela vai e conta uma grande bênção. Timidez leva você para a perdição eterna. E Deus quer você bem salvo agora. Curve a cabeça e feche os olhos. Concentra a fé e ore dizendo: Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho a Ti agora, Pai, depois dessas palavras tão lindas que lemos e nelas meditamos, ó Deus, para abençoar essa pessoa que está com um problema sério, Pai, essa pessoa que está com uma sentença de morte sobre ela. O doutor disse: não tem mais nada a fazer, espera que está chegando o seu fim. Pai, o Senhor esticou a vida de Ezequias por 15 anos mais. O Senhor sempre fez obras bonitas. Aquele jovem lá de Naim, o Senhor, sem ter visto ele antes, sem a mãe pedir, o Senhor foi lá e ressuscitou o jovem, porque não era correto alguém ir embora antes da hora. Ah, meu Deus querido, quantas pessoas aqui na igreja e assistindo-me em qualquer lugar do mundo estão sofrendo e orando agora. Meu Pai, eu uno a minha fé com a fé dessas pessoas para abençoá-las, para libertá-las, para fazê-las, ó Deus, livre, completamente livre, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E Deus, eu vou usar agora o poder que o Senhor tem me dado, e eu digo agora: esse espírito de doença, você está amarrado, você está acorrentado, você está proibido de continuar nessa vida. Eu estou mandando você sair agora. Pega a sua inflamação, a sua infecção, pega demônio agora, o mal qual for, a sua sequela do Covid. Você foi embora com Covid, mas deixou o seu rabinho que ainda perturba o pulmão dessa pessoa, perturba a voz dela, perturba a audição, o paladar, o olfato. Você entrou até na vida íntima dessa pessoa, pois agora, em nome de Jesus, eu ordeno: você vai sair, você vai bater em retirada. Eu estou falando em nome de Jesus Cristo, eu estou falando no nome daquele que é a palavra
palavra de Deus, e ele é como um fogo que consome, ele é como um martelo que esmiuça a rocha, que pulveriza a rocha. Em nome do Senhor Jesus, eu mando que esse mal agora seja destruído, seja pulverizado, que abandone essa pessoa, que saia, que vá embora, não volte mais, em nome de Jesus. Nós vamos agora fazer a oração do copo d'água. Você pode pegar o copo com água em segurança, se não quiser nós respeitamos, mas eu lhe dou a palavra que depois do uso ele é jogado fora, e esse nunca foi usado. Então a água é água de garrafa de água mineral, em nome do Senhor Jesus. Segura o copo agora, Pai. Estamos na presença do Senhor, orando, suplicando e crendo na Tua palavra. Eu te peço, Pai, venha com Teu poder agora, ungir essa água, colocar nela a Tua virtude, a Tua essência, porque nós temos que fazer as mesmas obras e vamos fazer agora. Meu Deus, tem gente aqui que está precisando de um grande milagre, Deus. Então coloca o Teu fogo para queimar e o Teu martelo para operar. Pai, em nome de Jesus eu digo a todos, bebam da água agora. Agora eu vou mandar o mal embora. Pai, estamos unidos em oração para fazer a Tua obra. E olha quantas pessoas estão aqui agora precisando de ajuda. Meu Deus, envia o Teu poder para tocar nelas, para curá-las, para libertá-las. Pai, eu vou usar agora a autoridade que o Senhor me deu, em seguida ver o pastor Jaime. Em nome de Jesus, todo mal que está nessas vidas, eu amarro, eu acorrento e eu mando que saia agora. Pai, escute e use o pastor Jaime agora. Pai querido, Pai amado, na mesma autoridade, no poder que há no nome de Jesus Cristo, nós agora determinamos, fazendo como o Senhor fazia, fazendo as mesmas obras. É a nossa identidade, é a sua identidade, meu irmão. Você tem autoridade, minha irmã. Você pode fazer o que Jesus fazia no nome dele. Você pode se dirigir ao mal e repreendê-lo. Você sabe que ele repreendeu a febre que estava na sogra de Pedro. Repreenda a febre que está no seu corpo, repreenda a dor que está no seu corpo, repreenda a infecção agora, a síndrome do ovário policístico. Isso agora, a endometriose, exija, ordene que este mal saia, determine e fale com a autoridade, o mal saia, o nódulo, o tumor, o câncer sai agora, o depressão vai embora, o pânico vai embora, o medo vai embora, a ansiedade vai embora. Eu uno a minha fé com a sua fé, levanto a minha voz e digo, o mal saia. Essa pessoa está mandando, ela está exigindo, eu estou ordenando. Esse peso no corpo, essa pressão no peito, essa pressão na cabeça, essa dor na nuca, vai embora agora. A dor no braço, assim como aquela senhora foi curada, esta outra está sendo curada também. É bursite, é tendinite, é osteoporose, é sequela de um acidente, sequela de uma cirurgia, e essa pessoa nunca mais levantou o braço. Eu digo que ela receba a cura, que ela fique curada agora, porque todo mal, toda opressão, todo mal está repreendido, está quebrado, está anulado, em o nome de Jesus.